Bom dia, galera. Saudações Cruz Maltina, chegando aí para mais um vídeo aqui do seu canal Fala Vascão, né? Temos muita notícia hoje, né? Então peço para você acompanhar o vídeo do início ao fim, que é muita informação, né? Mas antes, né, eu peço para você deixe seu like, se inscreve no canal, ativa aquele sininho, né? Nos ajude aí, o vídeo está pegando umas boas visualizações, né? Graças a Deus, né? Isso tudo com a ajuda de vocês, né? Nada se fosse sem vocês, não, a gente não estava conseguindo, né? Então já agradeço vocês, né, de coração. E se você quer nos ajudar ainda mais nesse canal, vire membro do nosso canal, né? Por apenas R$ 1,99 você já pode virar membro do nosso canal, entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Participar aí da família Fala Vascão, né? Então eu te peço, né? Tá aqui o QR Code acima e também tá o link aqui na descrição, né? Para você clicar, né? Virar membro lá no nosso canal, apenas R$ 1,99, né? Então nos dê essa ajuda aí. Se não tiver, não tiver problema, não tem problema nenhum. Né, vamos começar esse vídeo aqui hoje, né, que o Vascão da Gama se reapresentou ontem, né, uma parte do elenco que vai iniciar o Campeonato Carioca, e eu vou botar aqui para vocês, né, o elenco que se apresentou ontem, né. Os goleiros são Alan, Cadu, Pablo e Thiago, né, laterais Alex, Alisson, Melim, Paulo Ricardo, que é o Paulinho, né, e Riquelme, que veio, né, voltou de empréstimo do Sport. E o Vitor Luiz, né, que renovou o contrato com o Vasco aí por 2 anos. Zagueiros Caio Júnior, Luiz Gustavo e Lincoln, né, o Luiz Gustavo e o Lincoln ele também estão inscritos, né, na Copinha, né, na lista que vai para a Copinha do nome deles também estão. E o Wallace, né, volante Bernardo, De Luca, Lucas Eduardo, De Luca, né, só voltando aqui, De Luca voltou de empréstimo ali do Ceará, né? Lucas Eduardo, o garoto da base, Luiz Felipe e Zé Gabriel, ele mesmo. Zé Gabriel voltou também de empréstimo ali do Coritiba, né? O Meias, Aguamed, Estrela, JP, Rafael, atacante, Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, Davi Macaé, Davi Nunes, GB, Maxwell Alegria, Serginho Kosovo, outro que voltou de empréstimo ali do Criciúma, e Varley, né? Então esses são os jogadores que se representaram, né? Mas temos mais, vou falar aqui sobre 3, né, que se representaram com o elenco, né? Que são esses 3 aqui, né? Particularmente Zé Gabriel, Serginho e De Luca, né? Eles se representaram voltando de empréstimo, Zé Gabriel do Curitiba, Serginho do Criciúma e o De Luca do Ceará. Por quê? O Vasco, né, não vai contar com eles, né, para 2025, né, e vai tentar achar um clube aí para eles, né? Mas, né, o que pega, né, é uma dívida que o Vasco tem com os 3 jogadores, né? Segundo o Atenção Vascaínos, né, a dívida com o Zé Gabriel é cerca de 3,5 milhões, com o Serginho 900 mil, tá? E com o Patrick De Luca é cerca de R$ 1 milhão, né? Então o Vasco é mais uma conta aí que o Vasco tem que pagar, né? Então são jogadores que não fazem parte do elenco, tem um salário, né? Se a gente for botar que os 3 jogaram a Série B, né, desse ano agora de 2024, provavelmente deve ser reemprestado aí para algum clube da Série B novamente, né? Ou se for sair do Brasil, né? Mas eu acho que se ficar no Brasil vão jogar em algum time aí de Série B, né? E provavelmente, se for realmente para a Série B, o Vasco vai ter que pagar parte do salário deles. O Vasco pagava parte do salário do Zé Gabriel e do Serginho. O do De Luca, eu não tenho certeza se pagava alguma coisa do salário do De Luca ali para o Ceará, né? Fazer uma composição, né? Então o Vasco vai ter que mais uma vez botar eles aí no mercado, procurar um clube, negociar, pagar uma parte do salário, e agora tem esse imbróglio aí de pagar essa dívida que tem com eles aí. Então é dinheiro que o Vasco deixa de, às vezes, contratar um jogador, pagar um salário ou fazer algo do tipo. Então são coisas que vão emperrando o Vasco aí. Mas Pedrinho tá lá, ele vai ter o discernimento, vai achar uma melhor maneira de conseguir pagar ou até alongar, parcelar, como ele sempre diz, né? E outros jogadores, né, também que se representaram hoje, né, são esses aqui, ó: Alex Teixeira, Paulinho e Jair. E nessa lista também eu boto o Felipe Coutinho, porque o Felipe Coutinho ele não esteve ontem, né, com o elenco, né? O Felipe Coutinho, que está treinando 3 vezes na semana,
lá no CT Moacir Barbosa. Hoje ele não se representou, o Felipe Coutinho provavelmente volta dia 3, né? Deve fazer o treinamento agora lá na casa dele, né? E Alex Teixeira, Paulinho e Jair, né, estiveram no CT, né, para se representar, já para começar a ter o condicionamento físico. Jair e Paulinho, que veio de contusão, jogaram muito pouco, jogaram mais no finalzinho do campeonato ali. O Jair jogou até um pouquinho a mais do que o Paulinho. Paulinho voltou nas últimas 2 partidas, mas jogando bem pouco, né? E o Alex Teixeira, que terminou o ano, né, com 3 partidas boas, né? Então o Alex Teixeira, ele quer aproveitar esse momento, né, para ele continuar a evoluir, né? E o Alex Teixeira, se ele continuar o mesmo jogador que terminou o campeonato, é um jogador que eu acredito que possa sim ajudar o Vasco aí no ano de 2025, né? Então são jogadores que estão voltando e provavelmente não vão ser aproveitados no início do campeonato ali, nas 4 primeiras partidas, né, que o Vasco pode jogar com um time alternativo lá no Campeonato Carioca. Então provavelmente eles não vão participar. Eles se representaram ontem, mas para o condicionamento físico, né? Então são jogadores que estão com vontade, estão antecipar as férias, né? Muitos jogadores que vão antecipar as férias, não anteciparam as férias, no caso, vão se representar dia 6, estão fazendo muito trabalho na academia, vira e mexe, eles botam aí nos stories, botam aí nas suas redes sociais aí, eles treinando, né? Então vamos para a próxima notícia, né, que é esse jogador aqui, ó, o Emerson Rodrigues, né, que é, segundo lá o Vene Casagrande, ele não vai ser devolvido, não deverá ser devolvido antecipadamente ao Inter Miami. O Vasco cogitou, né, fazer uma devolução ali para o Inter Miami, mas a gente já havia dizendo aqui que é difícil, né, a gente fazer uma devolução, até porque, né, isso envolve valores de salário, né? Então o Inter teria que novamente arcar com o salário dele, e acredito que o Inter não vai querer, o Inter Miami não vai querer arcar com o salário dele, a não ser, tá, que apareça uma proposta para o jogador e o Inter Miami vai ver que o Vasco não vai utilizar o jogador aqui no ano de 2025 e queira sim botar ele num novo clube, aí ele pode sair do Vasco antes disso. Se não aparecer, ele vai ficar treinando no Vasco até o meio do ano, que é quando o seu contrato se encerra, né? O Vasco não conta com o Emerson para o ano de 2025, né? Então, assim, foi até uma notícia do Vene Casagrande, né, que ele botou lá, que o Vasco não deverá devolver o Emerson Rodrigues. O Emerson também é um jogador que, né, poderia ter, né, tido mais comprometimento com o Vasco, né, um jogador que chegou a faltar treino num jogo decisivo do Vasco, né, parece ser um jogador muito baladeiro, né, e não deu certo aqui, né, que agora ele não vai ser aproveitado aqui, e se não conseguir um clube para jogar, vai ficar aqui escanteado no Vasco, não vai jogar, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos passar para o próximo assunto. Vamos falar sobre esses 2 jogadores aqui, né? Formaram muitas vezes, né, a zaga do Vasco aí no ano de 23 e até no ano de 24, né? Vamos falar primeiro aqui sobre o Léo, tá? O Léo, né, que foi vendido aí para o Atlético Paranaense, né, treinado pelo Barbieri, que gosta muito dele, né? Aí saiu, né, segundo o Vene também, saiu os valores, né, que o Léo foi vendido, né? A dívida não envolve o valor que o Vasco vendeu o Léo, não envolve a dívida que tem pelo Hugo Moura. Então a dívida pelo Hugo Moura continua. E outra coisa, o Vasco não vendeu 100% dos direitos federativos do Léo. O Vasco vendeu 70%. O Vasco ainda mantém 30% do Léo para uma futura negociação, né? Que tá aqui, ó. O Furacão vai comprar cerca de 70% do zagueiro por exatamente 1,5 milhão de dólares, cerca de 9,3 milhões de reais na cotação de hoje, né? Então, a gente achou que era 12 milhões, como saiu ontem, 12,3, pagou os valores do Hugo Moura, né, 2 milhões, e o Vasco ficou em torno de 10 milhões, né, no caso, né? E você vê que não é isso, né? Então, assim, a dívida do Léo, do Hugo Moura, continua com o Vasco, tá? E o Vasco ainda tem, né, uma notícia que saiu agora à noite, que o Vasco, que saiu ontem à noite, no caso, o São Paulo estuda pedir o transfer ban do Vasco, né, na FIFA, referente ainda à dívida do Léo, né? Por quê?
o Vasco pagou cerca de 45% somente do valor que foi vendido ao Léo, né, de cerca de 17 milhões que foi a venda do Léo. Né? Então o Vasco vendeu ele por 12, ainda falta pagar alguma parte. Ao São Paulo, acredito que, né, deva ter uma composição aí, o Vasco deve pagar esses valores ao São Paulo e ficar com uma parte. Então você vê que o Vasco, né, vai pagar ali o Léo 17, vai ficar com em torno aí de ficou com 9, falta pagar o Vasco pagou 45 e ainda falta pagar cerca de 8 ou 9 milhões aí. Então praticamente o Vasco vai ficar com a mão abanando aí no caso do Léo. Né? E vamos falar também aqui sobre o Good of Zaga, Maicon. Né? Vasco e Curitiba conversam sobre o pagamento do salário do Maicon durante o empréstimo. Né? Como nós dissemos, o Maicon sim foi emprestado ao Curitiba, né, para o ano de 2025. Maicon, que tem contrato com o Vasco até o final de 2025, ele tinha uma cláusula, né, que se ele jogasse 60% dos jogos pelo Vasco, ele teria o contrato renovado para 2026, então ele sendo emprestado, essa cláusula cai, né, e o Vasco, né, tá ali conversando com o Curitiba e provavelmente, tá, o Vasco vai também vai pagar alguma parte do salário do nosso zagueiro do Maicon, que está sendo emprestado ali para o Curitiba. Né? Então essa é uma forma do Vasco conseguir abaixar sua folha salarial, né? Não é do jeito que gostaria, mas a gente vê que tem jogadores ali que estão com salário muito alto, né? E não performou. E com isso, ele tem contrato longo. Então você não pode baixar o salário do jogador, isso é proibido. E aí o que você faz? Você empresta, paga uma parte do salário, porque o time que está levando esse jogador não tem condições de arcar com o salário dele. E o Vasco vai e faz isso. Paga uma parte do salário do jogador. Então é assim que vai ser, né? Então vamos passar aqui para o próximo assunto, né? Que é esse jogador aqui, ó. O Vasco está por detalhes, tá? Também é uma notícia lá do pessoal do Atenção Vascaínos, né? Entre Vasco e Lucas Oliveira está tudo acertado, né? Para a vinda do jogador ao Rio de Janeiro. O diretor executivo do Cruzeiro, lembram dele? Alexandre Matos, confirmou ao canal, né, que faltam pequenos detalhes por parte do Vasco quanto aos acertos percentuais para oficialização do negócio. A tendência é que fique 50% dos direitos econômicos para cada clube, Vasco e Cruzeiro. Né? E o Lucas Oliveira deve assinar com o Vasco por 2 anos de contrato. Então, deixa aí nos comentários. É um zagueiro que te agrada? Gostaria de vê-lo aí no Vasco da Gama? Né? Então, assim, falta apenas, né, alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, acertos burocráticos, mas provavelmente, né, até a virada do ano aí, o Vasco já deve anunciar aí esse zagueiro aí. Vamos passar aqui para o próximo assunto. É esse aqui, tá? Joaquim Lavega, né? Joaquim Lavega. Né? Segundo lá o jornalista lá do Uruguai, né? Matias Torres, né? Martim Lavega, segundo ele, tá? Martim Lavega é o novo jogador do Vasco da Gama. Vamos esperar o Vasco confirmar, né? Isso é uma sondagem lá, é uma notícia lá do repórter lá do Uruguai. A gente sabe que o Vasco, né, tá ali, né, tentando a contratação dele, tinha que o Fortaleza também estava tentando, o que já foi negado pelo jornal O Povo, né? Então, assim, segundo o jornalista, o Joaquim Lavega já é jogador do Vasco. Né? Agora a gente tem que esperar o Vasco se pronunciar, realmente anunciar. Né? Se vier, é um jogador que parece, né, que a gente viu os lances dele lá, viu os números dele, realmente é um bom jogador. Só que você ter bons números no Uruguai é uma coisa, você ter números bons, né, e jogar bem no Brasil é outra coisa, porque o Brasil, né, na América do Sul, o futebol está com uma qualidade muito superior aos nossos irmãos aí. Né? Então vamos ver se realmente o Joaquim vai chegar e se vai conseguir, né, nos ajudar, como a gente tem visto aí nos vídeos. Tomara que sim, né? O Vasco está precisando, tem que achar esse jogador de lado de campo que eleve o nível aí do jogador do Vasco. Né? Vamos passar para o próximo assunto, né, que é o nosso treinador Fábio Carille, né, que esse sim, né, já foi oficialmente anunciado. Né? Segundo também o pessoal lá do Atenção Vascaínos, ele deve chegar no Rio de Janeiro do dia 2, tá? Deve chegar aqui dia 2 de janeiro, e a apresentação do treinador deverá ser na
no dia 3, na sexta-feira. Lembrando, a apresentação do Fábio Carille, nós vamos estar aqui retransmitindo e já te convoco, né, para estar aqui com a gente assistindo a coletiva do Fábio Carille. Lógico, o Vasco ainda tem que confirmar, o Vasco não confirmou ainda, né, isso aí é uma informação, falta o Vasco oficializar. Oficializando, a gente vai estar aqui. Né? E o Fábio Carille, né, vou passar aqui para outro slide, porque é uma notícia de Carille junto com o Balbuena. Né? Fábio Carille, né, que indicou o zagueiro Balbuena ao Vasco, mas o alto salário dele é um entrave. Né? Isso é uma notícia lá do UOL, né? Que o Carille jogou com o Balbuena ali em 16, 17 no Corinthians, eles foram campeões juntos. Né? É um jogador que tem a confiança do treinador. A torcida do Vasco, pela enquete que eu já fiz aqui no canal, né, apoia e muito, está animada com a chegada do Balbuena. Para a torcida do Vasco, é um zagueiro que vai chegar para dominar a zaga. Eu também acredito que sim, eu acho que é um zagueiro, né, que tem uma liderança, já foi campeão, né, então tem tudo ali para liderar os jovens jogadores do Vasco. Né, então acredito que esse casamento pode chegar. Mas, né, o que pode facilitar também a possível vinda do Balbuena é que ele tem contrato só até o meio do ano de 25, então em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. E outra coisa, ele quer voltar para o Brasil, e isso pode ser um facilitador dele querer, né, baixar um pouco o salário dele, até para ir jogar com o treinador, que ele foi muito bem, e isso conta muito. O jogador, quando ele vai bem com o treinador, ele gosta, né, de, assim que puder, repetir isso, para que eles possam ter sucesso novamente. Então isso aí pode ser alguma coisa que o Vasco tenha uma carta na manga, que é o Carille em relação ao Balbuena. Né? Então eu gosto muito do jogador, né? Um jogador estilo líder, xerifão, aquele que chega e bota respeito. Né? Então eu acho que se vier é uma boa contratação. Deixa aqui nos comentários pra gente, ver se está gostando do vídeo, pontua aí pra gente, para ver o que a gente está achando aí. O vídeo hoje está longo, mas está com muita informação. Tá? Então chega junto com a gente, né? Vamos trocar essa ideia. Né? Vou passar aqui para o próximo slide, que é esse aqui, o Coelho. Né? Esse, né, como eu botei lá na capa, longe, né? O Coelho ficou um pouco longe do Vasco, porque, né, o pessoal lá da torcida vascaínas, né, o jornalista Fábio Torres, né, ele conversou lá com o pessoal lá do Atlético Paranaense, e eles apuraram que o Vasco não conseguiu avançar, né, na negociação com o Coelho por motivos óbvios. O que seriam os motivos óbvios? Dinheiro, né? O Atlético estipulou um valor mínimo ali para conversar com o Vasco de 6 milhões de euros. Né? A gente sabe que o euro hoje está na casa de R$6, então 6 vezes 6, 36 milhões. Né? E o salário exigido pelo atleta ainda complica mais ainda, né? Cerca de R$1,5 milhão de reais. Né? Eu acho que é um jogador que ajudaria muito o Vasco. Né? Se o Vasco tivesse um investidor ou algo do tipo, né, faria essa negociação, mas hoje o Vasco, com o que tem, está difícil, né, para a gente conseguir aí, fazer essa negociação, mas é um jogador que me agrada bastante. Mas pelos valores, a gente sabe que é difícil, né, que o Coelho venha para o Vasco. Né, um jogador de qualidade, né, o Vasco está procurou também o Guilherme, né, o Vasco tem uma concorrência, acho que do Bragantino e outro clube do Guilherme, né, mas a minha preferência era o Coelho. Mas eu sei que o Coelho, né, é um jogador que está um pouco caro, é fora da realidade hoje do Vasco. Se Deus quiser, mais para frente a gente vai fazer contratações de jogadores que estejam numa prateleira bem alta. Né, o Vasco vai voltar, se Deus quiser, aos seus tempos de glória. Né, então, galera, né, o vídeo ficou muito legal hoje. Né, agradeço você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, né, me avisa aí, dá um alô aí. Leco, gostei do vídeo hoje, bastante conteúdo, né, bem esclarecedor pra gente. Se tiver alguma crítica também, sem problema nenhum, pode botar alguma crítica aí no vídeo. Né, então eu te agradeço, né, de coração. Obrigado por ter chegado até junto aqui com a gente. Né. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, né, 11 horas, a gente vai estar fazendo uma live falando muito sobre esses assuntos que a gente botou aqui no vídeo e outros que pintarem. Né, então já te convido para 11 horas, a gente vai estar aí fazendo uma live. Né, tamo junto, muito obrigado. E como eu sempre termino meus vídeos, aqui para vocês, ó, ao Vasco tudo, fiquem com Deus, um abraço. Fui!